Olá, bom dia a todos. Vamos dar continuidade aí ao nosso curso esquematizado, artigo por artigo, do Código de Normas de Alagoas. Estamos a tratar do módulo Registro de Imóveis e hoje vamos tratar do capítulo 12, que diz respeito à regularização fundiária. Regularização fundiária. Embora o título, o nome deste nosso curso esquematizado artigo por artigo do Código de Normas de Alagoas, esse curso ele é imprescindível para todos aqueles que se propõem a prestar um concurso de cartórios e precisam dominar os temas pertinentes ao registro de imóveis. Artigo 229. O que diz o artigo 229? Compreende-se a definição de regularização fundiária. Então, por exemplo, os senhores vão fazer uma prova oral do concurso de cartórios. Vamos perguntar aos senhores, o que é a regularização fundiária? É a definição, regularização fundiária. O que é a regularização fundiária? E aqui nós temos no Código de Normas a definição da regularização fundiária. Regularização fundiária de interesse social é uma ação administrativa, porque ela não é judicial, porque ela se desenvolve, ela se desenrola frente ao registro de imóveis, frente a uma serventia extrajudicial. Então, ela é uma ação administrativa e ela tem uma finalidade. O que ela é? Uma ação administrativa. Qual finalidade? Ela tem uma finalidade de promover a regularidade jurídica de assentamentos. Promover a regularidade jurídica. Regularidade jurídica de assentamentos ocupados de modo irregular. Assentamentos ocupados de modo irregular. Então, o que é a regularização fundiária? É uma ação administrativa. A que se presta? Qual o fim? Para quê? Para promover regularidade jurídica. Regularidade jurídica de quê? Dos assentamentos ocupados de modo irregular. Geralmente, predominantemente, por pessoas de baixa renda. Por pessoas de baixa renda. Baixa renda. Por pessoas de baixa renda. Então, vamos continuar. O que é a regularização fundiária? É uma ação administrativa. Com qual fim? Promover a regularidade jurídica de quê? De assentamentos ocupados de modo irregular, predominantemente ocupado de modo irregular por aquelas pessoas de baixa renda. O problema fundiário no Brasil é grave. E saibam os senhores que não só as pessoas de baixa renda ocupam irregularmente a terra. Não só elas. Artigo 230. 230. O procedimento extrajudicial visando a regularização fundiária de interesse social. Então, vamos colocar aqui regularização fundiária de interesse social. O nosso refis. Aqui no direito notarial e registral nós vamos ter um refis também. Vai ser um refis. A regularização fundiária de interesse social. O que é a regularização? Antes eu vou dizer aqui para os senhores, o artigo 229, o que é o refis, o que é procedimento administrativo. Melhor dizendo, ação administrativa. Ação no sentido de movimento, né? Não no sentido processual da palavra, mas é um procedimento, é uma ação administrativa. Ação administrativa que tem uma finalidade
Qual a finalidade? Ele vai promover regularidade jurídica. Regularidade jurídica. Regularidade jurídica de quê? De assentamentos ocupados de modo irregular. Assentamentos irregulares. Assentamentos irregulares. O 230. A regularização fundiária de interesse social, ela terá um procedimento e esse procedimento, ele será pautado, ele será feito, realizado, regulado, tanto pelo Código de Normas de Alagoas, e ainda pelas demais normas aplicáveis. Demais normas aplicáveis. Regularização fundiária de interesse social. Visando o procedimento. O procedimento, né? A regularização fundiária de interesse social, ela se realiza através de um procedimento. Esse procedimento, ele é instituído pela lei, vamos colocar aqui, pela lei 13.465 de 2017. Vamos colocar em ordem. Lei 13.465. Lei 13.465, é isso mesmo, 465 de 2017, Código de Normas de Alagoas e demais normas aplicáveis. Normas aplicáveis. Então, vamos lá. A regularização fundiária de interesse social, ela é uma ação administrativa que tem um determinado objetivo, uma determinada finalidade. Qual é? Buscar a regularidade jurídica daqueles assentamentos irregulares. Regularidade jurídica. Regularidade jurídica. E esse procedimento, por meio do qual se realiza a regularização fundiária de interesse social, será regido pela Lei 13.465, pelo Código de Normas e pelas demais normas aplicáveis. Vamos agora para o artigo 231. Quem são os legitimados a requerer? Quem são aqueles legitimados a requerer a regularização fundiária urbana? Agora nós vamos usar uma outra, regularização fundiária urbana, a RFU. Nós temos a regularização fundiária de interesse social, nós temos, dentre elas, a regularização urbana, a regularização fundiária urbana. Quem são esses legitimados? Nós temos aqui 5 legitimados, então vamos elencá-los. Defensoria Pública, vamos já colocar aqui, e Ministério Público. Defensoria Pública e o Ministério Público. Os proprietários de imóveis ou de terrenos, loteadores ou incorporadores. Proprietários de imóveis ou de terrenos, loteadores, incorporadores. O inciso 1 diz aquelas pessoas jurídicas de direito público interno, a União, o Estado, o DF, os municípios, e eles podem fazê-lo diretamente ou indiretamente
por meio das pessoas jurídicas integrantes da administração pública indireta. Pessoas jurídicas da indireta. Que no caso aí, por exemplo, seriam as autarquias, as fundações, sociedades de economia mistas, empresas públicas? Não, não são essas. Essas são as pessoas jurídicas da indireta. Os legitimados. Mas, enfim, estes são as pessoas jurídicas de direito público, são as pessoas jurídicas de direito privado da indireta. As pessoas jurídicas da indireta, elas podem ser tanto de direito público quanto podem ser de direito privado. Né? As autarquias são as típicas pessoas jurídicas de direito público, né? Integrantes da indireta. As fundações, elas podem ser de direito público ou de direito privado, e as sociedades de economia mista e empresas públicas de direito privado. Legitimados diretamente ou indiretamente pelas pessoas jurídicas da indireta. E o 2, os beneficiários. Beneficiários individual, coletivamente, diretamente ou por meio de cooperativas, diretamente, vou colocar aqui também, indiretamente. Indiretamente, por meio de cooperativas habitacionais, associações de moradores, fundações, organizações sociais, organizações da sociedade civil ou outras associações que tenham por finalidade atividades nas áreas de desenvolvimento urbano ou regularização fundiária urbana. Então, esses beneficiários, eles podem agir de maneira indireta. Indireta por meio das cooperativas habitacionais, associações de moradores, fundações, organizações sociais. Eu acho que o melhor entendimento nessa indiretamente seria autarquias e fundações. Correto? Nesta, inciso 1, indiretamente. Adiante. Cooperativas, associações, fundações, OCIPs, organizações sociais, da sociedade civil de interesse público, OCIPs, organizações sociais, né? Organizações sociais e OCIPs, OAS, organizações da sociedade civil de interesse público, são as OCIPs, e outras associações civis, outras associações. Então, nós temos aqueles legitimados a requerer a regularização fundiária urbana. Quais seriam esses legitimados a requerer a regularidade fundiária urbana? União, Estados, DFs, Distrito Federal e municípios, diretamente ou indiretamente, por meio das pessoas jurídicas, as entidades da administração pública indireta, entidades da administração pública indireta. É melhor, não vamos colocar pessoas jurídicas da indireta, não. Esse conceito está equivocado. É melhor nós nos atermos à lei. Entidades da administração pública indireta. Entidades, é porque esse conceito é mais amplo. Pessoas jurídicas da indireta. Entidades, este conceito de entidades da administração pública indireta é mais amplo que pessoas jurídicas da indireta. Entidades da administração pública indireta. Administração pública indireta. Ok. Quem são os legitimados? União, Estados, DF, municípios, diretamente ou indiretamente, por entidades da administração pública indireta. Os beneficiários
da regularização fundiária urbana, eles podem individualmente ou coletivamente, e eles podem diretamente ou indiretamente, e se o fazem de forma indireta, o farão por meio das cooperativas, das associações habitacionais, das cooperativas habitacionais, das fundações, organizações sociais de interesse público, melhor dizendo, organizações da sociedade civil de interesse público, organizações da sociedade civil de interesse público e outras associações que tenham determinadas finalidades, quais sejam áreas que tenham finalidades, desenvolver atividades nas áreas de desenvolvimento urbano ou regularização fundiária urbana. Os proprietários, loteadores incorporadores, as defensorias públicas e o Ministério Público. Então, vamos aqui tirar nossa foto. O que diz o parágrafo 1º? Que estes legitimados, citados no artigo 231, eles poderão promover todos os atos pertinentes à regularização fundiária, poderão promover todos os atos necessários à regularização fundiária, inclusive os atos de registro. Promovem todos os atos da regularização fundiária urbana, inclusive registro. Promovem todos os atos. O que diz o parágrafo 2º, por sua vez? Nos casos de parcelamento do solo, de conjunto habitacional ou de condomínio informal, empreendidos por particular, a conclusão da regularização fundiária urbana confere direito de regresso àqueles que suportarem os seus custos e obrigações contra os responsáveis pela implantação dos núcleos informais. Então, vamos imaginar o seguinte: nós temos o parcelamento do solo, na hipótese de parcelamento do solo, de conjunto habitacional ou condomínio informal. Nestas hipóteses, no caso de parcelamento do solo, de conjunto habitacional ou de condomínio informal, por particular, feito, por particular, a conclusão da regularização fundiária, vamos imaginar o seguinte, que nós tenhamos a regularização fundiária urbana. Isso faz com o que confere direito de regresso àqueles que suportarem os seus custos e obrigações, quem tenha tido pessoa que tenha arcado com os custos da regularização fundiária, ela terá aqui direito de regresso contra aqueles responsáveis pela implantação dos núcleos urbanos informais. Pela implantação dos núcleos urbanos informais. Implantação núcleos urbanos informais. Responsáveis pela implantação dos núcleos urbanos informais. Então, nós temos aqueles legitimados, autorizados a promoverem, todos os atos pertinentes à regularização fundiária urbana, inclusive os atos de registro. Na hipótese de parcelamento do solo, de conjunto habitacional ou de condomínio informal levado a cabo por particular,
Após a conclusão da regularização fundiária urbana, aquela pessoa que tenha arcado com os custos da regularização fundiária, ele poderá se voltar contra aqueles responsáveis pela implantação dos núcleos urbanos informais. Por quê? Porque o que diz a lei, inclusive, que concluída a regularização fundiária urbana, aquela pessoa, a conclusão da regularização fundiária urbana, confere direito àquela pessoa que tem arcado com os custos da regularização fundiária urbana a voltar-se, porque confere a essa pessoa direito de regresso contra os em desfavor dos responsáveis pela implantação dos núcleos urbanos informais. Então, na hipótese de parcelamento do solo, conjunto habitacional ou de condomínio informal, levado a cabo por particular, vamos colocar aqui para ficar melhor, por particular, a conclusão da regularização fundiária urbana confere àquela pessoa que tem arcado com os custos confere direito de regresso contra os responsáveis pela implantação destes núcleos urbanos informais. No caso de parcelamento do solo, de conjunto habitacional e de condomínio informal empreendido por particular, a conclusão da regularização fundiária urbana confere direito de regresso, vamos colocar aqui, regularização fundiária urbana, direito de regresso, naquela pessoa que tem arcado com os custos da regularização fundiária urbana em face daqueles responsáveis pela implantação dos núcleos urbanos informais. É isso, parágrafo 2º. O que diz, por sua vez, o parágrafo 3º? Vamos lá. Parágrafo 3º do artigo 231. Então, vamos colocar aqui, 231. Parágrafo 3º. O requerimento de instauração da regularização fundiária urbana por proprietários de terrenos, loteadores ou incorporadores que tenham dado causa à formação de núcleos urbanos informais ou os seus sucessores não os eximirá de responsabilidade administrativa, civil ou criminal. Então, vamos lá. Nós temos um requerimento de regularização fundiária urbana. Esse requerimento, ele é apresentado, esse requerimento de instauração, ele é apresentado por quem? Por proprietários, são aqueles legitimados previstos no inciso 3, 231, pelos proprietários de terreno, não só eles, proprietários de terreno, loteadores, incorporadores, loteadores, incorporadores, mas proprietários de terrenos, loteadores, incorporadores que tenham dado causa aos núcleos urbanos informais, aqueles que tenham dado causa aos núcleos urbanos informais, vamos chamá-los de NUI, núcleos urbanos informais. Tenham dado causa aos núcleos urbanos informais. Não os eximem da responsabilidade e aí nós temos a civil, a administrativa e a penal, por eles ou sucessores. Não os eximem. Então, o fato deles apresentarem um requerimento de instauração, vamos colocar aqui, instauração
da regularização fundiária urbana não os eximem de responderem civilmente, administrativamente ou penalmente por eles terem dado causa aos núcleos urbanos informais, requisição de instauração feita pelos proprietários de terrenos, loteadores, incorporadores e tenham dado causa aos núcleos urbanos informais, não os eximem de responderem civilmente, administrativamente ou criminalmente. O requerimento de instauração da regularização fundiária urbana por proprietários de terrenos, loteadores e incorporadores que tenham dado causa à formação de núcleos urbanos informais e tenham dado causa aos núcleos urbanos informais ou os seus sucessores, não os eximirá de responsabilidades administrativa, civil ou criminal. Ok? Os termos do artigo 232, o projeto de regularização fundiária deverá conter, no mínimo, o que deve conter o projeto de regularização fundiária, no mínimo. E nós temos aí vários incisos. Então, vamos passar por cada um deles. São 10 incisos. O primeiro inciso diz o seguinte: levantamento planeal altimétrico e cadastral com georreferenciamento subscrito por... O projeto de regularização fundiária, ele deve conter, no mínimo, o levantamento, esse levantamento planealtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, georreferenciado. Esse levantamento, ele planealtimétrico, vamos lá, planealtimétrico, cadastral, com georreferenciamento. Esse levantamento planealtimétrico, georreferenciado e assinado. Não só georreferenciado, mas ele também vai ser assinado. Assinado por quem? O georreferenciamento. Na verdade, o georreferenciamento, levantamento planealtimétrico e cadastral com georreferenciamento, subscrito por profissional competente, subscrito, assinado. Ele fala subscrito, então vamos utilizar a palavra. Com georreferenciamento, subscrito por profissional, vou simplesmente colocar profissional competente, e comprova da anotação de responsabilidade técnica, e registro de responsabilidade técnica, que demonstrará o que tem esse levantamento. Esse levantamento, demonstrará o que terá esse levantamento. Unidades, construções, as unidades, as construções, sistema viário, ainda áreas públicas, acidentes geográficos, demais elementos caracterizadores do núcleo a ser regularizado. Elementos caracterizadores. Então, nós vamos ter o levantamento, Bom, o projeto de regularização fundiária, ele conterá, no mínimo, o quê? Um levantamento planealtimétrico
cadastral. Levantamento georreferenciado. Levantamento subscrito por profissional competente com prova de anotação de responsabilidade técnica e registro de responsabilidade técnica ou registro. Esse levantamento ele deve demonstrar o quê? As unidades, as construções, o sistema viário, as áreas públicas, os acidentes geográficos e aqueles demais elementos caracterizadores daquele núcleo a ser regularizado. Esse é o primeiro levantamento planaltimétrico cadastral, contendo isso. E o levantamento ele deve ser georreferenciado, subscrito, georreferenciado e subscrito por profissional com ART ou RRT. Inciso 2. O que ainda tenho que apresentar para se promover a regularização fundiária? O projeto de regularização fundiária ele deve conter ainda, no mínimo, planta do perímetro do núcleo urbano informal, com demonstração das matrículas ou transcrições atingidas, se possível. Planta do perímetro, planta da área, planta do perímetro do núcleo urbano informal, planta do perímetro do núcleo urbano informal, com, se possível, informando as matrículas ou as transcrições, a matrícula ou as transcrições atingidas, ou as transcrições atingidas. Inciso 1. Inciso 3. O que nós temos ainda? Estudo preliminar das desconformidades e da situação jurídica, urbanística e ambiental. É o estudo preliminar. Estudo preliminar. Estudo preliminar de quê? Desconformidades, situação jurídica, urbanística e ambiental. Situação jurídica, urbanística, ambiental. Estudo preliminar das desconformidades e da situação jurídica, urbanística e ambiental. Desconformidades. Estudo preliminar das desconformidades e da situação jurídica, urbanística e ambiental. 4. Projeto urbanístico. Projeto urbanístico. 5. Memoriais descritivo. Memoriais descritivos. 6. Proposta de solução para questões ambientais, urbanísticas e de reassentamento dos ocupantes. Proposta de solução para questões ambientais, urbanísticas, questões ambientais, urbanísticas e de reassentamento dos ocupantes. Reassentamento ocupantes. Então, nós vamos ter no projeto de regularização fundiária, no mínimo, um levantamento. Esse levantamento, planaltimétrico cadastral, deve ser georreferenciado e subscrito por profissional habilitado. Esse levantamento ele deve constar, trazer unidades, construções do sistema viário, áreas públicas, os acidentes geográficos e demais elementos caracterizadores. A planta do perímetro do núcleo urbano informal, se possível, e, claro, melhor dizendo, a planta do perímetro do núcleo urbano informal, constando as matrículas e transcrições, se for possível. Estudo preliminar das desconformidades
e da situação jurídica, urbanística e ambiental, projeto urbanístico, memoriais descritivos, proposta de soluções para as questões ambientais, urbanísticas e de reassentamento dos ocupantes. Inciso 7. O que nós vamos ter? Inciso 7. Estudo técnico para situação de risco. Se for o caso, né? Estudo técnico para situação de risco. Oitavo. Estudo técnico ambiental. Estudo técnico ambiental. Estudo técnico ambiental para os fins previstos nessa lei. Nono. Ainda, cronograma físico de serviços e implantação de obras de infraestrutura essencial, compensações urbanísticas, ambientais e outras, quando houver, definidas por ocasião da aprovação do projeto de regularização fundiária. Então, vamos colocar aqui o cronograma físico de serviços, implantação de obras, infraestrutura essencial, cronograma físico de serviços e implantação de obras de infraestrutura essencial, compensações urbanísticas, ambientais, e outras, quando houver, definidas por ocasião da aprovação do projeto. Então, nós vamos ter estudo técnico para situação de risco, se for o caso, estudo técnico ambiental para os fins previstos nessa lei. Ele está falando, é dessa lei que ele está a repetir a 13465, né? 13465. Lei 13465, vamos jogar aqui, vou indicar para os senhores o artigo, Lei 3, o F. O que nós estamos a fazer aqui, o projeto é o artigo 35 da Lei 13.465. O projeto de regularização fundiária conterá um levantamento, artigo 35, plano altimétrico e cadastral, com georreferenciamento subscrito por profissional competente acompanhado de ART ou RRT, que demonstra unidades, construções, sistema viário, áreas públicas, os acidentes geográficos e os demais elementos. 2. Planta do perímetro do núcleo urbano informal, com demonstração das matrículas ou transcrições atingidas, estudo preliminar das desconformidades da situação jurídica, urbanística e ambiental, projeto urbanístico, memoriais descritivos, proposta de soluções para questões ambientais, urbanísticas e de reassentamento dos ocupantes, quando for o caso, estudo técnico para a situação de risco, quando for o caso, estudo técnico ambiental para os fins previstos nesta lei, quando for o caso, cronograma físico de serviços e implantação de obras de infraestrutura essencial, compensações urbanísticas, ambientais, outras, quando houver, definidas por ocasião da aprovação do projeto de regularização fundiária. Outras. Compensações definidas, né? Quando da aprovação do projeto de regularização fundiária. E a 10ª, então, às vezes as pessoas falam, eu estou fazendo um curso para cartórios, concurso para cartórios, mas
Eu nunca estudo aquilo que cai nas provas. Porque essa legislação é uma legislação muito específica. Essa legislação é a legislação cobrada nas provas dos concursos de cartório. Os concursos de cartório estão ficando cada vez mais avançados. Então, as pessoas, às vezes, ela não vai fazer o curso, a prova de Alagoas, e ela acredita que esse nosso curso não se aplica às outras provas. Ledo engano. Por quê? Porque estudando esse conteúdo, né, que é o fim princípio para Alagoas, mas não só apenas, você também já vai estar estudando para todas essas outras provas mais avançadas. Inciso 10º. Termo de compromisso a ser assinado pelos responsáveis. Termo de compromisso. Esse aqui é assinado responsáveis. Assinado responsáveis. Assinado pelos responsáveis públicos ou privados pelo cronograma, responsáveis pelo cumprimento do cronograma previsto no inciso 9º. Cumprimento pelo cronograma, inciso 9º, né? Então, o termo de compromisso assinado pelos responsáveis públicos ou privados, assinado pelos responsáveis pelo cumprimento do cronograma. E o que diz o parágrafo único? O parágrafo único. Parágrafo único nós temos aqui também no artigo 35 da nossa lei, parágrafo único. Nós estamos estudando a lei 13.465 agora. Ó, o projeto de regularização fundiária deverá considerar as características da ocupação da área ocupada. Então vamos colocar o seguinte: projeto de regularização fundiária. Ele deve considerar características de quê? Ocupação. Características de ocupação e da área ocupada. Área ocupada. Características da ocupação e da área ocupada. Para definir parâmetros urbanísticos e ambientais. E essas características definirão parâmetros para definir parâmetros urbanísticos e ambientais específicos. Urbanísticos ambientais. O projeto de regularização fundiária deverá considerar as características da ocupação e da área ocupada para definir parâmetros urbanísticos e ambientais específicos. O projeto de regularização fundiária, ele deve considerar características, primeiro, considerar as características de ocupação e da área ocupada para se definir parâmetros urbanísticos e ambientais. E 2, identificar o que ele deve identificar. Os lotes, as vias de circulação, áreas destinadas a uso público. Lotes, vias de circulação, os lotes, vias de circulação e as áreas destinadas a uso público. Áreas, uso público. Áreas de uso público, quando for o caso. Então, voltamos aqui para o nosso parágrafo único, né, do artigo 232, que reproduz o parágrafo único do artigo 35. Nós vamos ter, no inciso 7º, estudo técnico para situação de risco, se for o caso, estudo técnico ambiental para os fins previstos na lei, para fins
da Lei 13.465, Lei 13.465, Lei 13.465, o cronograma físico dos serviços da implantação de obras de infraestrutura essencial e de compensações urbanísticas, ambientais e outras, termo de compromisso assinado pelos responsáveis, tanto responsáveis públicos ou privados, pelo cumprimento deste cronograma físico. E o projeto de regularização fundiária deve considerar as características da ocupação e da área ocupada para definir parâmetros urbanísticos e ambientais, além de identificar lotes, vias de circulação e áreas de uso público, quando for o caso. Agora, vamos passar aqui para o artigo 36. O artigo 36 da lei que é reproduzido no artigo 233. Então, vamos lá. Vamos aqui no artigo 232, que é o artigo 235 da lei, ele diz o seguinte: o projeto 232, então vamos colocar aqui, o projeto de regularização fundiária. Projeto de regularização fundiária conterá, no mínimo, isso é o que diz o caput, o projeto com todos aqueles incisos. O artigo 233, que é o artigo 36 da lei, ele diz, por sua vez, que o projeto urbanístico de regularização fundiária conterá, no mínimo, o projeto de urbanização de regularização fundiária conterá no mínimo. Então, agora vamos elencar aí o que deve conter o projeto de urbanização de regularização fundiária. Nós temos o projeto de regularização fundiária e nós teremos o projeto urbanístico de regularização fundiária. Então, o projeto de regularização fundiária conterá, no mínimo, artigo 35. O projeto urbano de regularização fundiária deverá conter, no mínimo, indicação. Então, vamos lá. Inciso 1. O que nós temos no inciso 1? Áreas ocupadas, sistema viário e das unidades imobiliárias. Vamos lá. Área ocupada, sistema viário e das unidades imobiliárias. Área ocupada, sistema viário, unidades imobiliárias existentes ou projetadas. Inciso 2. O que o projeto de regularização urbana, o projeto, na verdade, urbanístico de regularização fundiária, projeto urbanístico, perdão, aqui pessoal, o projeto de regularização fundiária deve conter 232. E o outro é projeto urbanístico de regularização fundiária. Então, nós temos o inciso 1, nós temos o inciso 2, das unidades imobiliárias a serem regularizadas, unidades a serem regularizadas, unidades imobiliárias a serem regularizadas, características, área, confrontações, localização, unidades imobiliárias. Bom, vamos lá. Características, área, confrontações, localização,
localização, nome do logradouro, nome do logradouro, nome do logradouro, nome do logradouro e número de sua designação cadastral. Designação cadastral. Características. Características, área, confrontações, localização, nome do logrador, número da designação cadastral. 3. Quando for o caso, das quadras e suas divisões em lotes ou as frações ideais vinculadas à unidade regularizada. 10. Então, vamos colocar quadras e suas subdivisões. Subdivisões em lotes, ou as frações ideais vinculadas à unidade regularizada. Frações ideais, as frações ideais vinculadas à unidade regularizada. Vinculadas às unidades regularizadas. Então, o projeto urbanístico de regularização fundiária deve conter, no mínimo, inciso 1, áreas ocupadas, sistema viário, unidades imobiliárias existentes ou projetadas, indicação, no mínimo, indicação da área ocupada do sistema viário, das unidades imobiliárias existentes ou projetadas. A indicação das unidades imobiliárias a serem regularizadas e o apontamento, a informação de suas características, área, confrontações, localização, nome do logrador e número de sua designação cadastral, se houver, indicação, quando for o caso, das quadras, das subdivisões das quadras em lotes ou as frações ideais vinculadas à unidade regularizada. Inciso 4. Indicação. Então, continuamos. Dos logradouros, espaços livres, áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos. Vamos lá. Esse é o inciso 4. Logradouros, espaços livres, áreas destinadas a edifícios públicos, áreas destinadas a edifícios públicos, áreas destinadas a edifícios públicos, áreas destinadas a outros equipamentos urbanos, áreas destinadas a outros equipamentos urbanos. Inciso 4. Logradouros, indicação dos logradouros, dos espaços livres, das áreas destinadas a edifícios públicos, das áreas destinadas a outros equipamentos urbanos, se houver. 5. Eventuais áreas, indicação das eventuais áreas já usucapidas. Eventuais áreas já usucapidas. Ainda, no sexto. Sexto, das medidas de adequação para correção das desconformidades
medidas, adequação, correção, desconformidades. Sétimo, medidas de adequação da mobilidade, medidas de adequação, mobilidade, medidas de adequação, mobilidade, medidas de adequação, mobilidade, acessibilidade, adequação, mobilidade, acessibilidade, infraestrutura, relocação de edificações, relocação de edificações necessárias. Oitavo, das obras de infraestrutura essencial, que estão elencadas no 36, parágrafo 1º da Lei 13.465, obras, infraestrutura, no 36, parágrafo 1º, aí nós vamos colocar artigo 36, parágrafo 1º da Lei 13.465, correto? Nós vamos aqui, eu vou lê-los. Eu vou ler o artigo, né? Quais são a infraestrutura essencial? Para os fins da Lei 13.465, considera-se infraestrutura essencial os seguintes equipamentos. Nós temos sistema de abastecimento de água potável, sistema de coleta e tratamento do esgotamento sanitário, rede de energia elétrica, soluções de drenagem, outros equipamentos a serem definidos pelos municípios em função das necessidades locais e características, né? Então, das obras de infraestrutura. O projeto urbanístico de regularização fundiária deve conter, no mínimo, essas obras, estes equipamentos, né? Esses equipamentos, né, que ele considera como sendo equipamentos: o sistema de abastecimento de água potável, o sistema de coleta e tratamento do esgotamento sanitário, a rede de energia elétrica domiciliar, soluções de drenagem, quando necessário, e outros equipamentos a serem definidos pelos municípios. E, por fim, o nono, que é o último, outros requisitos definidos pelo município. Outros requisitos definidos pelos municípios. Então vamos adiante. Inciso 4º, artigo 233, ele diz que o projeto urbanístico de regularização fundiária deverá conter no mínimo. Nós já vimos 1, 2, o 3 e o 4º, no 4º, na verdade, indicação de logradouros, espaços livres, áreas destinadas a edifícios públicos, áreas destinadas a outros equipamentos urbanos. Inciso 5º, eventuais áreas já usucapidas. Inciso 6º, medidas de adequação para a correção das desconformidades. Medidas de adequação para a correção das desconformidades. Das medidas de adequação relativas à mobilidade, acessibilidade, infraestrutura e relocação das edificações, quando necessárias. Obras de infraestrutura previstas no 36, parágrafo 1º da 13.465, sistema de abastecimento de água potável, sistema de coleta e tratamento de esgotamento sanitário, rede de energia elétrica domiciliar, soluções de drenagem, quando necessário, e outros equipamentos a serem definidos pelo município em função das necessidades locais e características regionais. E, por fim, outros requisitos definidos pelos municípios. Então, nós vamos encerrar nossa aula por hoje
E já começamos a nossa próxima aula, que é a nossa 18ª aula, a partir do artigo 234. Então, vamos encerrar aqui. Vou tirar a foto. Muito obrigado pela presença e já nos encontramos agora na próxima aula.